Fala turma, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma receita muito legal aí para essas festas de fim de ano. Até por isso você está me vendo nesse traje a caráter e essa decoração diferente aqui na nossa cozinha que vocês já estão acostumados. Mas hoje vai ser um pouco diferente porque tem esse clima mais natalino, clima de final de ano, né? É uma receita, na verdade, para competir um pouco. A gente já sabe que o peru de Natal, o Chester já é uma coisa tão batida e todo mundo faz, até o próprio pernil de porco, né? Que a gente sabe que todo mundo faz isso. Mas o que eu quero ensinar para vocês hoje é uma receita muito legal, e ela é muito diferente, ela é impactante visualmente, ela é saborosa, fácil de fazer e para você montar kits de vendas aí no seu final de ano, no seu pastifício, no seu negócio, na sua casa de massa, vai ser muito legal, tá bom? Eu vou ensinar para vocês hoje a porqueta. A porqueta, ela é feita de um corte entre a barriga e a costela do porco. Ela pega da costela, vai descendo e vai pela barriga do porco. Eu tenho uma aqui, uma barriga linda aqui, de aproximadamente uns 4,5 kg, tá? Que vai render uma porção aí para pelo menos 8 a 9 pessoas, até 10 eu arriscaria, mas vamos lá, entre 8 a 9 pessoas para ter a garantia. Você precisa ter, como você está vendo que essa aqui está uma barriga bem linda, tem uma proporção muito boa entre gordura e carne. Olha, dá para ver bem aqui, ela tem uma proporção bem legal entre gordura e carne. A gordura na barriga ela é importante, porque durante quando ela vai assar de forma bem lenta, essa gordura vai derreter, vai penetrar na carne, vai ajudar a amaciar a carne, vai ajudar a dar sabor, vai ficar incrível. E eu também vou ensinar um macete aqui que não tem falha, não tem erro, para você deixar a pele crocante como se fosse pururuca, mas só no forno, sem você precisar jogar aquela quantidade de óleo em cima e fica mais sequinho, que parece um baconzitos até. Só que é importante que o seu forno tenha um dourador, que é aquela parte de grill em cima, sabe? Se ele tiver isso, vai facilitar bastante esse trabalho. Beleza? A gente vai usar pouquíssimos ingredientes para valorizar bem o sabor da carne. E eu vou ensinar para vocês todo o passo a passo de temperar, de como a gente amarra ela, o processo de assar, cortar e porcionar direitinho, tá bom? Para venda. Beleza? Então vamos lá para a gente começar o preparo dessa porqueta aqui, temperando ela, ok? Então, para temperar, a gente vai usar pouquíssimos ingredientes, mas que vão trazer realmente muito sabor para a carne, mas mantendo e preservando a característica que é a barriga de porco, tá bom? Vou precisar de alecrim, tá? Alecrim bem picadinho mesmo, como se fosse quase uma farofinha de tão fininho que ele fica, ok? Você vai precisar de alho picado também, eu estou usando 2 dentes de alho picado. As quantidades não têm pesos exatos, tá, gente? A gente vai colocando e vai sentindo, não tem uma medida exata, tá? Vou usar um limão, tá? Esse limãozinho verde tradicional. Eu vou usar tanto a raspa da casca quanto o suco dele. Vou usar também azeite de oliva, pimenta do reino e sal fino aqui pra gente temperar, tá bom? O sal fino vai entrar em 2 momentos, aqui e na segunda parte, que é a dica que eu vou dar pra vocês de como deixar a pele crocante, tá bom? Então vamos lá começar a temperar. Eu gosto muito de fazer pequenos cortezinhos ao longo de toda a carne, tá? Por quê? Para ajudar a penetrar o tempero entre a camada da carne e da gordura. Então eu vou fazendo aqui com a pontinha da faca, sem muita força, só para fazer pequenos sulcos, tá? Aqui na carne. Você vai fazer como se fosse aqueles diamantes, sabe? Aquele corte de diamante. Então nós vamos cortar aqui. Deixando pequenos sulcos na carne. Então, agora eu começo o seguinte. Primeira coisa, o sal fino, tá? Você vai colocar mais ou menos o equivalente a uma colher de sopa de sal, tá? Sal fino. Espalha bem na carne. Bem dentro dos sucos ali que a gente fez com a faca, tá? Ó. Olha que lindo, tá vendo? Que os sucos que ficam, vai ter que ajudar a entrar aqui. Você vê que cortou a carne, mas não cortou a gordura. É isso que eu quero, tá? Então, salzinho. Esfrega bem o sal. Bem esfregadinho. Agora eu vou pegar um pouco de azeite de oliva, um bom azeite de oliva, ok? Não use óleo, tá? Você pode até usar óleo de milho, se não quiser ter um sabor, mas o azeite de oliva ajuda a dar sabor. Eu acho que aqui o que interessa é dar sabor, tá? Então esfrega bem o azeite de oliva aqui, espalha bem pela carne. Essa barriga é tão grande que mal cabe na minha tabuinha aqui. Dela ter feito direto na minha bancada, mas agora vamos lá. Esfregou bem de oliva. Agora você vai pegar o alho picado, os 2 dentes de alho picado.
Esfrega bem por toda a carne, para que ela entre nesses sugos aqui que a gente fez com a faca, com a pontinha da faca. Por isso a importância de fazer eles, porque eles vão... Todo esse tempero vai entrando aqui e vai fixando. Tá? Vamos lá, aqui. Aí, alho. Não precisa ter muita dó, faz ele bem picadinho, tá? E agora o alecrim. Mesma coisa. Espalha o alecrim na carne toda, esfrega para que ele entre. Por que tem que ser bem picadinho? Porque se você deixarem muito grande, como se fosse nos galinhos aqui assim, ele vai ficar muito... Ele vai, na hora de morder, não vai ficar uma coisa gostosa assim, sabe? Vai parecer vai atrapalhar na hora da mordida. Então é legal você deixar ele bem picadinho mesmo, tá? Bem picadinho. Assim ele vai entrando por todas essas cavidades aqui da carne. E na hora de assar, ele quase que desaparece. Vai ficar, você consegue ver, mas ele não vai ficar, tipo, sei lá, meio que mordendo ele, assim, sabe? Que é o que eu acho ruim. Beleza, passado o alecrim, aqui, por toda a peça, verifiquei que ele entrou bem onde eu queria, nas cavidadezinhas, ótimo. Vou precisar de um paninho aqui, para ajudar a lavar, a limpar as mãos. Pimenta do reino, moído na hora. Pimenta do reino, também, espalha por toda a carne. E agora, o limão. O limão nós vamos usar em 2 etapas, tá? A primeira etapa a gente vai com um ralador bem fininho, eu vou ralar a casca por toda a carne. Aí você vai raspando a casquinha do limão por toda a carne, mas importante, raspe com cuidado para não chegar na parte branca do limão, porque a parte branca do limão é extremamente amarga e daí não vai dar um sabor muito agradável. Legal? A raspa do limão é legal que ela tem esses óleos da casca que liberam durante o cozimento e vão aromatizando a carne por dentro. Fica uma delícia, tá? E agora eu vou usar o suco desse limãozinho aqui também, tá? Não vou desperdiçar, não. Então, o suco do limão também. Espalha por toda a carne. Tá? Um pouquinho. Carne de porco, limão e alecrim é uma combinação incrível e você vai ver que depois de pronta não precisa de nenhum ingrediente a mais, só esses ingredientes já são o suficiente para dar um sabor inesquecível nessa carne. Bem temperadinha, ok. Agora a gente vai para um próximo passo aqui nessa receita, que é amarrar a carne. Então tem um jeitinho legal de amarrar. Você já durante essa amarração, você já faz meio que a porção, você sabe quantos pedaços vão dar essa porqueta, tá? Então calculo mais ou menos 2 dedos entre pedaços, que é exatamente um medalhão, o que dá tranquilamente para uma pessoa, junto com uma massa, que aliás eu vou ensinar dentro desse kit, eu estou ensinando primeiro a receita da porqueta, e depois na próxima etapa, no próximo passo, eu vou ensinar vocês como montar um kit com receitas que a gente já fez aqui no curso, mas a apresentação muito legal para vocês venderem aí, tá bom? Então eu vou dar uma organizada aqui rapidinho na minha bancada. Mas de raspar aqui, as raspinhas do limão ficaram presas no ralador. Eu vou dar uma limpada na bancada aqui, pegar o barbante aqui pra gente fazer a amarração e a gente já volta aqui com essa próxima etapa do nosso processo, tá bom? Aguenta aí. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês como que amarra essa porqueta. O que você vai precisar para isso? Bom, eu tenho aqui aquele barbante de algodão, tá? Não pode ser o barbante de acrílico ou aquele barbante sintético, tá? Por quê? Você vai levar no forno e vai derreter. E vai ficar horrível na sua carne, vai estragar todo o seu trabalho. Então esse é aquele barbante de algodão que você encontra em esses armarinhos, em lojas de costura, tá? Bem tranquilo. Esse é o mais simples mesmo dos barbantes, tá? Então para enrolar, o que acontece? Eu vou pegar e vou fazer um rolinho assim, ó, na nossa porqueta e deixar a parte da emenda para baixo, assim. Ok? Olha só que coisa linda que ela fica. E agora, eu vou ensinar um jeito mais simples, tá? Existem algumas técnicas de você amarrar, mas eu vou ensinar um jeito bem mais fácil aqui, para não ter muitos problemas na hora de você fazer isso na sua casa aí, ou no seu negócio. Você vai cortar um pedaço de barbante e vai até o meio aqui e vai dar um nó. Segura um nó aqui e dá uma voltinha, tá? Assim, para ele fixar e dá mais um nó em cima. Beleza? Esse é o primeiro passo. Ok?
Agora nós vamos fazer a mesma coisa no decorrer de toda a peça. Então, como eu disse para vocês, vocês podem já fazer praticamente a porção aqui. Então, o que acontece? Ó, 2 dedos, mais ou menos o tamanho da fatia que eu quero. Vou lá, faço, dou a volta e vou prender aqui. Você vai fazer isso por toda a peça, tá? Como eu falei. Então, aqui já tem uma porção. Então, uma porção, eu vou separar de 2 em 2 dedos aqui até o final da peça. Vai me acompanhando aqui. Bom, a gente deu uma adiantada aí, como vocês podem ver, para o final aqui já, porque o processo é o mesmo, tá? Aqui é a última amarração que eu estou fazendo na minha porqueta aqui. E ela vai estar pronta para o próximo passo, que é o macetinho, para deixar ela com a pele crocante, sem precisar usar óleo, ok? Então, beleza, olha aqui, ó. Fechado aqui a minha porqueta, eu fiz toda a amarração dela, como vocês podem ver. Olha que acabamento lindo que ficou. Eu já meio que pré-porcionei, como eu falei, cada um desses aqui é uma fatia. E é uma bela de uma fatia, como vocês podem ver. É uma bela de uma fatia. Por isso que eu digo, é uma fatia dessa por pessoa, é tranquilo, até porque no Natal nunca é um prato só. Vem a tia com um frango, vem a tia com um macarrão, vem a outra tia com a lasanha, vem a tia com a maionese, o salpicão, assim. É uma festa que tem muita comida. Então isso aqui dá, com certeza, uma fatia para cada pessoa. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então daria para comer tranquilamente, que eu falei no começo 8, 9 até 10, mas vocês podem ver que com uma fatia dessa aqui, meu amigo, minha amiga, dá para comer 12 pessoas tranquilamente, ok? Agora vem um macete muito legal para deixar essa pele crocante. Deixa eu pegar o sal aqui, que ficou fora. Sem você precisar usar óleo ou fazer a pururuca. Você vai esfregar sobre essa pele aqui bastante sal fino, sem medo de ser feliz, sem medo de salgar demais, porque esse sal ele não vai salgar, a pele não deixa esse sal passar para dentro, ela protege. O que vai acontecer? O sal, como você sabe, ele desidrata a carne, então você deixa muito tempo no sal, você vai ver que a água da carne geralmente sai. E é isso que vai acontecer nessa pele, o sal vai agir como um desidratante dessa pele. Então o que eu vou fazer? Eu vou esfregar bastante sal fino, mesmo. Não tenho medo de salgado, que não vai ficar. Você pode fazer tranquilo aí, porque o tempero está tudo para dentro. E aqui você vai levar para a geladeira descoberto, sem nada. Não precisa colocar um filme, não precisa tampar com um pano, nem nada. Por no mínimo 8 horas. O ideal é você deixar 12 horas, mas no mínimo 8 horas. Ou seja, prepara num dia, deixa ela adormecer na geladeira a noite toda e no dia seguinte você vai passar um pano úmido aqui para tirar esse excesso de sal. E daí que ela vai para o forno, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu terminei de salgar, vou pegar ela e vou levar para a geladeira agora. Então a gente vai dar um corte aqui, a gente vai voltar depois, porque eu não fiz numa outra antes, essa é a única que eu estou fazendo. Então eu vou ter que esperar passar esse tempo para a gente voltar e continuar a gravação para mostrar para vocês daí um macete no forno para dar essa esturricada na pele, para dar essa pururucada na pele e voltar com ela pronta. Tá bom? Então, aguenta aí, para vocês não vai fazer muita diferença, para mim tem que esperar até amanhã, então a gente se vê daqui a pouquinho, ou amanhã, sei lá, a gente se vê. Bom, a gente tem que dar esse tempo na gravação aí, que para vocês não faz muita diferença, mas para nós passou literalmente 12 horas aí desde que a gente começou aquela gravação. E aconteceram alguns imprevistos no meio do caminho, vocês vão lembrar que a porqueta era grande e não cabia em forma na minha geladeira. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que cortar ela ao meio, ela era grande assim, eu tive que cortar ela ao meio. Então eu vou fazer metade dela aqui só, mas vai dar na mesma, a forma de fazer, o tempo de assar é quase o mesmo e a tática de deixar a pele crocante também vai ser a mesma, tá? Só o tamanho menor até para caber no meu forno, eu vou fazer meu forno caseiro,
para mostrar para vocês que é possível fazer sim com o forno que você tem em casa. Não precisa de nenhum forno industrial, um forno de lastro, um forno combinado, não. Apenas um forno de casa mesmo, elétrico, que tem o dourador em cima, que isso é importante sim ter. Seu forno ter o dourador em cima, ok? Beleza? O que você vai precisar para esse processo? Bom, é legal você ter uma forma onde caiba uma grelha para você colocar no fundo. Por quê? Porque eu não quero que o fundo da minha carne, que é este fundo aqui, fique encostado na forma. Porque senão ele vai tostar, ele vai caramelizar demais, diferente dos outros pontos da carne. Então o ideal é que ele fique suspenso, tá? Que ele fique longe do fundo. Caso você não tenha uma forma para fazer assim com que caiba uma grade, ou você não tem isso em casa, você pode fazer o seguinte: pegue cenouras. Sim, cenouras, corte elas ao meio, as cenouras de comprido assim, e faça como se fosse a grade e coloque a carne em cima. Que isso vai fazer com que o fundo não fique encostado, o fundo da carne não fique encostado no fundo da forma, e daí não vai dar aquele problema daquela caramelização excessiva embaixo, ele ficar meio até carbonizadinho, meio queimado embaixo e em cima ficar diferente. Então dá essa diferença de texturas e de sabores. Então isso é importante você ter. Você vai lembrar que ontem eu passei bastante sal aqui na minha carne. Então agora o que eu vou fazer? Ela passou a noite na geladeira, descoberta. Você vai ver que ela está bem mais seca. Então você vê que ela desidratou e é isso que eu queria que o sal fizesse. Você tira só o excesso mesmo, tá? Tanto do sal como da umidade que foi puxada para fora da pele. Deixa ela bem sequinha com papel toalha mesmo, tá? Tranquilo, passa bem. Deixa bem sequinho. E não precisa colocar mais sal por cima. Já fez todo o papel que tinha que fazer o sal aqui, que eu falei que era muito importante para fazer a desidratação da pele. Agora ela vai para o forno. Como é que eu vou fazer no forno? O negócio é o seguinte: se você tem esse forno, como eu falei, e é importante que você tenha o forno com o dourador em cima, você vai pré-aquecer esse forno por uns 15, 20 minutos em temperatura máxima e com o dourador ligado. E aí que vem o pulo do gato, aí que vem o macete para deixar a pele, vocês vão ver como vai ficar a pele bem crocante e bem bonita no final. Você vai deixar na primeira hora, no mínimo a primeira hora, até um pouquinho mais, eu vou tirando e mostrando no meio do processo para vocês o ponto. Para quê? Nessa primeira hora, na temperatura máxima, com o dourador ligado, vai dar aquela esturricada na pele, vai fazer com que a pele já meio que pururuque por completo nessa etapa. Depois a gente vai desligar esse dourador e baixar o forno e deixá-lo terminar de assar. Então eu vou garantir a crocância da pele. Depois, quando eu baixar o fogo e deixar ele terminar de assar lentamente, a umidade e a maciez que vai ficar no interno dela, beleza? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou colocar lá no forno aqui da minha casa, beleza? Bora lá. Bom, olha, como vocês podem ver, o dourador em cima ali tá bem quente, bem vermelho, e é isso que eu preciso nessa primeira hora. Então agora eu vou colocar a nossa porqueta no forno e ela vai ficar aí 1 hora, até um pouquinho mais, eu vou ver, a gente vai acompanhando aqui, para fazer o efeito já da pururucada aí sem precisar do óleo, tá bom? Então aguenta aí que daqui a pouco a gente volta mostrando mais detalhes aí desse processo. Ó pessoal, passou mais ou menos aí uns 30 minutos, eu quero mostrar para vocês como que tá ficando essa pururucada no forno. Olha só que coisa linda. Tá vendo o efeito? Ó, já começou a pururucar, levantar a pele, mesmo efeito que se faria com óleo, tá? Só que muito mais saudável, digamos assim. Mas ainda não está no ponto, tá? Vai voltar para o forno ainda, vai continuar aí por mais meia hora pelo menos. É só uma etapa do processo, ok? Volta para o forno. Bom, pessoal, passou aí 1 hora total agora, aquela primeira meia hora e mais meia hora agora, e ó como é que ficou nossa porqueta, ó. É aqui que eu quero que ela chegue, ó. Uma faca aqui para ver a crocância dela. Ó, tá vendo? A pele já está bem crocante, que eu queria garantir isso na primeira hora. Agora vai voltar para o forno, eu vou baixar o forno para 180 graus e vou deixar terminar de assar pela próxima 1 hora. Por quê? Eu garanti já a crocância da pele, já garanti essa pururucada, agora eu quero garantir a maciez e a suculência no interno dela. E para isso eu tenho que baixar bem o fogo e deixar assar lentamente essa última hora aí, tá bom? Eu já volto aqui de novo para cortar ela e vocês verem como é que ela ficou no meio, ok? Bom galera, tá aqui a nossa porqueta pronta, depois de 1h20 a mais, depois de desligar o dourador. Ficou 1h20 com o fogo a 180 graus, assando bem baixinho. E quando terminou o tempo, eu deixei mais 5 minutinhos, 10 minutinhos, descansando dentro do forno a carne mesmo, tá? Agora eu vou cortar para vocês aqui. Como eu disse, eu já te fiz com as cordinhas para a gente fazer o tamanho das porções, mas eu vou cortar, eu quero que você escute o barulho da pele. Vamos lá? Olha isso, parece que está cortando um pão.
Ah, meu Deus do céu. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Sério. Tem como resistir a isso aqui? Dá uma olhada. Olha que linda a nossa porqueta. A gente puxa aquele fiozinho que estava amarrando, né? Ó, a gente cortou, saiu. E tá aqui a primeira fatia de porqueta. Olha que coisa linda por dentro. Suculenta, linda. O aroma disso aqui tá maravilhoso. Tá um aroma de Natal pela casa, não é? É, tá maravilhoso. Cheiro de Natal. Tá um cheiro de Natal pela casa. Gente, vou cortar mais uma fatia aqui para vocês verem. Escuta o barulhinho, escuta o barulhinho. Tá saindo até fumacinha. Tá? Meu Deus, tá uma coisa maravilhosa isso aqui. Olha aqui, mais uma fatia para vocês da porquetinha. Tá maravilhosa isso aqui. Mais uma aqui para garantir. Escuta, escuta, escuta. Parece um pão, mas não é, gente. É a carne, é a pele. Tá maravilhoso isso aqui. Sério. Vocês têm que fazer isso para vender. Vocês precisam fazer isso para vender. É um diferencial muito grande. Quase ninguém faz isso. Tá todo mundo acostumado com o quê? Pernil, com chester. Agora, com uma porqueta assim, aí você embala ela a vácuo. Eu tô sem minha embaladora a vácuo aqui agora, mas vou colocar umas fotos de como eu faço para vender em outros kits que eu faço aqui, tá? Eu faço o kit vendendo com um talharim de páprica, eu faço o kit vendendo com ravioli e vende super bem. Então fica uma dica para vocês venderem aí, bem legal nesse Natal. Olha aí, uma porqueta maravilhosa. Olha que linda, olha que suculenta. Tá vendo? Então essa é a minha dica para vocês aí de Natal, montarem um kit, seja ele com uma massa longa, seca, como eu falei, a dica, eu vendo com um talharinho de páprica defumada que fica um espetáculo. O processo para fazer as pastas aromatizadas, vocês já sabem, tá aí no nosso curso. Vocês podem embalar a vácuo, como eu fiz a embalagem da lasanha de tiras a vácuo, sabe? Que tem lá na nossa aula da lasanha de tiras, o mesmo esquema. Você embala ela a vácuo, coloca e vende junto um kitzinho. Tá bom? Gente, essa é a minha dica para vocês de Natal. Façam essa porqueta. Testem essa receita que vocês não vão se arrepender, vocês vão vender muito e vão se destacar porque não é algo comum de ser encontrado. Então aproveitem mais esse diferencial, tá bom? Galera, Feliz Natal, bons negócios e sua vida é massa.